Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Oi galera do canal, beleza? Joia? O vídeo de hoje é oferecido pelos apoiadores do nosso canal, através do nosso programa Você Decide. Quem apoia o canal tem a opção de escolher os próximos episódios dentre a lista que a gente tem e escolher qual é a prioridade de apresentação aqui da gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram dessa ideia, considere ser um apoiador também. Você já se perguntou como é que a gente busca por fósseis em campo? O vídeo de hoje é sobre isso. Você vai acompanhar a gente numa aventura no sertão paraibano em busca de fósseis de dinossauro. Qual é o tipo de rocha em que ocorrem os fósseis? Qual é o procedimento que a gente usa para buscá-los em campo? Espero que você divirta-se junto com a gente nessa aventura. Hoje o campo a gente acordou 4h30 da manhã para sair na alvorada aí, para pegar uma temperatura mais amena. Agora tá bem fresquinho. Começa o dia. Hoje é um dos dias que a gente vai sair para prospectar, o que significa essa palavra. Então a gente vai sair à procura de novas localidades fossilíferas, nesse caso tanto de pegadas quanto de restos ósseos fossilizados. Então hoje a gente selecionou uma área no mapa e a gente vai percorrer ela sistematicamente até encontrar novos afloramentos de rocha. Afloramento significa áreas em que a rocha fica em exposição. São nesses locais que é possível, então, se encontrar tanto novas pegadas quanto novos ossos fossilizados. Esse mapa, a gente levantou dados previamente lá no laboratório, no UFSCar, e ele é um mapa geológico com topografia. O que significa? A gente consegue ver o relevo, feições de relevo aqui, com base em dados de radar da NASA. Se olhar de perto, consegue ver dados de topografia em detalhe, água, onde tem lagos, rios. E você consegue ver colorido aqui, de uma maneira aproximada, os tipos de rochas que tem. E as bacias que nós estamos aqui, nas bacias do Rio do Peixe, como a bacia de Souza, elas são divididas em 3 unidades principais. Na base, no iniciozinho do Cretáceo, está a formação Andelonavado, que é essa rocha aqui. Depois você tem a formação Souza, que é essa esverdeada, e onde tem as pegadas do parque. E essa marronzinha aqui você tem a formação Rio Piranhas, que é de onde saiu o Souza Titã. Então, com base nisso, a gente tem uma ideia aproximada. Esses dados geológicos aqui, eles vieram da CPRM, do mapa deles. Não é 100%, porque é mapeado numa escala muito grande. Aqui está a escala desse mapa, que é 1 para 130 mil. E com isso aqui, a gente tem uma ideia aproximada de onde ir. Cada quadrante desse aqui, a gente dividiu de 4 em 4 quilômetros, para quando a gente estiver varrendo a área, ficar mais fácil da gente ficar mantendo as nossas metas. 4 em 4 quilômetros são 16 quilômetros quadrados, fica mais fácil. Aqui na lateral você tem esse mapinha de geofísica, que ele usa contagens de elementos químicos, que é o potássio, o tório e o urânio, são elementos radioativos, e com contagem dessas rochas, ele gera essas cores aqui, falsas. E aí a gente pode saber em cada área aqui desse mapa, aonde você tem contagem de mais elementos, desses 3 elementos. E isso o geólogo usa para diferenciar também o tipo de rocha que a gente está. Por exemplo, a gente espera que em alguns lugares que sejam mais cascalhentos, a gente tenha maior potássio, por causa dos pedacinhos de feldspato. A gente olha aqui, tem mais feldspato aqui, então a gente, beleza, tem mais potássio aqui. Então é isso. Vamos partir para a próxima. Vamos ver o que a gente encontra aí. A gente está na borda da bacia de Uiraúna, fica do lado da bacia de Souza, das mesmas unidades. A gente está andando atrás de boatos de fósseis de peixes que foram encontrados aqui. E a gente pegou a indicação do seu Luiz, que ajudou a gente a
a chegar perguntando às pessoas, falaram que tinha uma cacimba aqui perto que foram encontrados fósseis de peixes. E que seria muito interessante para o contexto que a gente está aqui, né? Do período Cretáceo inicial e tudo mais. Por enquanto, a gente só achou rochas metamórficas muito antigas, que indica que a gente já está fora da bacia. Da bacia sedimentar, que tem todas as pegadas de dinossauro e teve aquele osso do Sousa Titã. Então a gente vai andar pela trilha e vai ver se a gente encontra alguma evidência de rochas sedimentares, de detritos de rios antigos ou de lagos antigos que possam ter esses fósseis. Porque não faz sentido para esse tipo de rocha metamórfica muito antiga que a gente encontre fóssil. Então a gente está tentando usar a geologia para entender se está fazendo sentido ou não esses boatos. Aí agora vamos na trilha para ver o que tem que dar. Filma aqui. O rocha aqui, ele está todo dividido em camadas bem fininhas que foram pressionadas com o tempo por causa da movimentação das montanhas, dos continentes. E essa compressão acabou deformando a rocha a nível mineral, pode ter deformado a nível químico. E a gente chama de xisto esse tipo de rocha metamórfica, de uma maneira bem genérica. Vamos seguir andando para ver se a gente encontra um arenito, uma rocha sedimentar. Aqui nessa parte da trilha a gente chegou numa parte de rochas ígneas ou magmáticas. Isso aqui a gente consegue ver pelos diferentes tipos de textura e de cor. Você consegue ver que a rocha parece que está fluida aqui. O que a gente está vendo é uma mistura de magmas que teve lá no interior da Terra, nas profundezas, e que depois essa rocha foi levada à superfície, cristalizou e formou esse tipo de rocha que a gente chama de rocha ígnea. No caso essa, como foi formada em profundidade, a gente chama de rocha ígnea plutônica. Quando é uma rocha de vulcão, uma rocha de superfície, subsuperfície, a gente chama de rocha ígnea extrusiva ou vulcânica. E isso aqui está bem longe do contexto de rocha que a gente pode encontrar fóssil. As evidências estão ficando muito ruins para que a gente vai encontrar algum fóssil nessa borda. Mas borda de bacia sedimentar é sempre assim, você tem rochas ígneas e metamórficas do lado de rochas sedimentares, que é a região limítrofe. Então vamos andar pela Caatinga, está muito quente, está horrível de calor, de seco. A gente está se matando aqui, ainda estou gravando vídeo com os meninos. Mas vamos seguir reto e vamos ver se a gente consegue chegar nesse poço logo. A gente andou muito na trilha e não viu nada de rocha sedimentar. Eu acho que é mito essa história aí. O que tem ali embaixo é um provável tanque que pode ter animal de megafauna do Pleistoceno, mamute, mastodonte, preguiça, essas coisas. Aqui é outro exemplo de rocha metamórfica, um gneiss, que foi muito dobrado. Tá vendo essas linhas mais escuras? Tá vendo que tá tudo dobrado assim? A rocha sofreu tanta pressão e temperatura que ela ficou igual um chiclete mole e pela movimentação dos continentes, das montanhas, ela foi esmagada lateralmente até ficar assim, ondulada. O nome disso são dobras. Os geólogos estudam isso para entender o contexto de como evoluiu o relevo ao redor. Agora a gente vai voltar, já falamos com a Aline pelo Walk Talk. A gente vai dedicar nosso suor para outras regiões que são bem mais plausíveis para a gente encontrar alguma coisa boa. A gente está aqui em outro afloramento, perto daquele que a gente estava do alarme falso, e a gente encontrou na fazenda do Sr. Osvaldo uma rocha muito interessante. Aqui é bem a borda da bacia mesmo, sedimentar. E tem uma chance bem interessante. Tem rochas de rios antigos, cascalhentos. E bem semelhante a como a gente achou o Sousa Titã. Então agora é hora da busca. Nessa região onde a gente está agora, então tem um tipo de rocha que a gente chama de conglomerado, ou é quase uma brecha, porque
você tem seixos bem grandes e angulosos numa matriz um pouco mais fina, o que é a matriz. É o tipo de rocha onde estão inseridos esses seixos, esses pedaços maiores de rocha. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nesse tipo de rocha é muito difícil se encontrar fósseis, porque eles denotam um ambiente de alta energia. Então, provavelmente o que a gente tinha aqui era uma borda de bacia. Esses são lex aluvionares, como a gente chama. Então, todos os tipos de restos de rochas quebradas que rolam dos altos estruturais no entorno da bacia caíram e se acumularam aí em rios de energia mais alta. Então é difícil encontrar fósseis aqui. Agora, nessa feição geológica que a gente está em cima, tem algumas estruturas curiosas que são chamadas panelas de erosão. Então nessa área, no passado, então passou um rio, que inclusive escavou esse cânion que vocês podem ver agora nessa imagem. E esse rio que passou por aqui, ele preferencialmente, né, tinha alguns seixos maiores inseridos nessa rocha e a água girava em torno dessas rochas, né, na medida que o rio passava, ela girava em torno dessas rochas, erodindo o entorno delas e formando panelinhas de erosão. À medida que essa rocha se destacou e foi embora, você fica com essas estruturas que elas lembram pegadas. Então algumas pessoas podem confundir essas estruturas geológicas aqui, formadas por intemperismo e erosão diferencial da rocha, podem confundir com pegadas de dinossauro, mas não são. São estruturas formadas então pela atividade da água na rocha. A Aline achou um ovo de passarinho aqui e tá tão quente que a gente acha que ele tá cozido. Ele tava em cima da rocha, tá, gente? Eu não tirei do ninho, não tô matando o passarinho, ele tava em cima da rocha, então provavelmente se tinha um embrião aqui, ele já tá morto. Então a minha proposta é abrir e ver se ele frita na rocha, ou se ele já tá cozido. Vamos ver? Tá um calor do inferno, vocês não imaginam o calor que tá aqui não. Você devia ter esperado um momento. E aí, você ficou curioso para saber o que aconteceu com aquele ovo, né? No final, ele não cozinhou e nem fritou. Para isso acontecer, você precisa de uma superfície muito mais quente e ali não era o caso, apesar da sensação térmica ser terrível. Dessa vez, a gente também não encontrou nenhum fóssil. Mesmo que você encontre a rocha correta para buscar o seu fóssil, a parte final do nosso processo como paleontólogo depende muito da sorte. Tomara que na nossa próxima aventura a gente dê mais sorte e encontre os fósseis de dinossauro em Sousa. Gostaria de deixar aqui meus sinceros agradecimentos a todos os nossos apoiadores. Tudo que a gente produz só é possível devido à ajuda de vocês. Muito obrigado e até a próxima!